Fala pessoal, tudo bem? Boa noite, professor Germano, pastor Germano. Nós estamos aqui para mais uma aula de História, Expedições da História do nono ano, Gilberto Coutrin e Jaime Rodrigues. Então hoje nós vamos trabalhar o capítulo de número 3 do livro que vai falar a respeito da Primeira República, Contestações e Dinâmicas. Vamos lá, pessoal. Pessoal, então vamos entender o que estava acontecendo, né, na Primeira República, certo? E aí, pessoal, com base no que nós vamos entender, nós vamos falar a respeito de alguns movimentos que aconteceram. No começo do século XX, milhões de brasileiros eles vão viver na pobreza, certo? Que é uma informação importante para você. Sem acesso à terra, à educação, saúde pública e justiça. E aí, pessoal, o que vai acontecer? Vai surgir alguns movimentos justamente buscando melhorar a condição de vida dessas pessoas, né? Desses milhões de brasileiros. E quais são esses movimentos, professor Germano? Fale para mim aí. Opa, falo sim. Então, primeiro, Guerra de Canudos, Guerra do Contestado, Revolta da Vacina, Tenentismo e Cangaço. Pessoal, só um detalhe aqui que eu não coloquei, mas está aqui no slide, que o tenentismo ele vai gerar a revolta de 1930. E aqui faltou acrescentar aqui a revolta da Chibata, certo? Então depois você acrescente aí, mas são essas revoltas que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Pessoal, então o que vai acontecer aqui para que nós possamos entender esse processo dessas revoltas, né? Por que vai acontecer essas revoltas? Como nós vimos, justamente buscando melhoria de vidas, certo? E nessas revoltas, pessoal, vai surgir uma pessoa, certo? Chamado enviado de Deus ou Salvador, né? Vai surgir aí os famosos Messias, certo? Então, esses Messias eles vão buscar justamente influenciar o povo, né? Para que o povo não venha se acomodar com essas situações que tá acontecendo no Brasil, certo? Então, dentro da história nós chamamos essas pessoas de Messias. E é justamente isso daí, pessoal. Ele surge como uma figura de enviado por Deus, como Salvador, com o intuito de justamente fazer isso, que as pessoas se conscientizem e lute, né, pelas suas causas. Vamos lá. A primeira revolta que nós vamos trabalhar aí, certo, é a revolta aí de Canudos, né? Então, com o fim do Império, certo, e a proclamação da República em 1889, o que vai acontecer com as pessoas? Vai gerar muita insatisfação. Por quê? Com as mudanças políticas e econômicas da República, o Nordeste do Brasil ele vai ficar muito insatisfeito, pessoal. Por quê? Justamente porque algumas pessoas queriam que continuasse o Império. Já outras queriam que continuasse o quê? A República. Então, querendo ou não, essa mudança política ela vai trazer uma certa consequência para o Brasil, certo? E aí, pessoal, vai surgir uma figura chamado
Antônio Vicente Mendes Maciel, o mais conhecido como Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro, pessoal, ele vai ser o líder religioso e ele vai ganhar justamente alguns destaques. Por quê? Porque ele vai contra as políticas republicanas. Professor Germano, quais são essas políticas republicanas? Eu preciso saber, você poderia me falar? Com certeza, vamos lá. Pessoal, nós vimos lá na Primeira República, ou na República Velha, que essas pessoas aqui, elas não tinham condições apropriadas de vida, né? E muitas dessas pessoas que vão ficar à margem da sociedade, elas vão ser esquecidas e muitas das vezes elas vão procurar ter até mesmo uma atenção com relação ao próprio governo, né? Se submetendo muitas das vezes a barganha, né? Aonde os seus coronéis vão tentar influenciar de alguma forma para que essas pessoas votem, né, nesses líderes aonde os coronéis vão colocar. E aí, pessoal, justamente por conta dessa república, por conta desse processo eleitoral, por conta de tudo isso daí, pessoal, que está acontecendo no Brasil, é uma insatisfação do povo, é também a questão dos votos não serem votos transparentes, né? Então tem toda uma roubalheira nesse cenário histórico aqui, que vão surgir aí figuras como o Antônio Conselheiro, certo? Aonde ele vai justamente lutar pelos ideais da comunidade lá de Canudos. E aí, pessoal, o que vai acontecer? Canudos vai ser um símbolo de resistência, certo? Atraindo o que? A atenção das autoridades e da mídia. Por quê? Porque, como nós vimos aqui, ó, o Antônio Conselheiro ele vai ser contra, né, justamente a tudo que está acontecendo e, querendo ou não, ele vai chamar essa certa atenção aí da mídia para a comunidade de Canudos. E aí, pessoal, o que vai acontecer? O governo ele vai mandar várias expedições militares justamente para quê? Para que o movimento, né, do Antônio Conselheiro venha o que? Cessar, venha acabar. E aí, pessoal, essas expedições militares, uma delas, ela vai conseguir lograr êxito, ela vai conseguir justamente acabar com o movimento de Canudos, certo? E aí o que vai acontecer? Canudos vai ser destruída e vários habitantes vão morrer, certo? Então o que foi a Guerra de Canudos assim, de uma forma bem simples, né? A Guerra de Canudos, pessoal, foi justamente aí, foi a insatisfação do povo com relação à mudança política e econômica que estava acontecendo no Brasil. E justamente lá no Nordeste do Brasil, certo? Lá na comunidade de Canudos. Vamos lá. Uma outra revolta, pessoal, também que vai acontecer no Brasil, né, vai ser a Guerra do Contestado, que vai acontecer no período de 1912 até 1916. O que vai acontecer? Pessoal, o cenário é o mesmo, tá? O contexto histórico é o mesmo. O que vai acontecer? O período de colonização no sul do Brasil é a chegada de imigrantes europeus e a expansão de atividades madeireiras. O que vai acontecer aqui, pessoal? Durante o período de colonização no sul do Brasil, várias pessoas que vão vir de fora, pessoal, eles vão justamente entrar em conflito com moradores, né, aí do contestado, certo? Justamente por causa das terras. E aí, pessoal, esses imigrantes, o que eles querem? Eles querem expandir, né, todo esse processo aí de atividade madeireira, né? E aí, pessoal, o que vai acontecer? Vai entrar um conflito entre os camponeses e essas empresas, né, que estão explorando
nessa região aí do Contestado, que vai ficar entre Santa Catarina e Paraná. E aí, pessoal, vai surgir aí um líder chamado José Maria de Santo Agostinho, o mais conhecido como José Maria. E aí ele vai justamente inculcar na cabeça das pessoas, né, ou conscientizar os camponeses para lutar contra essas injustiças que estavam acontecendo justamente lá no Contestado, certo? Então ele vai colocar na cabeça das pessoas que essas terras pertencem a ela. Isso daí, pessoal, vai gerar justamente a Guerra de Canudos. Então a Guerra de Canudos, pessoal, ela vai ser marcada por embates violentos entre os rebeldes e as forças do governo novamente, né, que agora vai incluir aqui, de certa forma, o Exército Brasileiro. E aí, como já é de se notar, o que vai acontecer? O governo vai reprimir o movimento, né, vai consolidando o controle estatal sobre a região e favorecendo quem? A elite local. Certo, pessoal? Então, a Guerra do Contestado foi justamente essa situação que aconteceu, né, desses camponeses lutando contra esses imigrantes em relação dessa questão da terra, certo? Em relação dessa implantação, dessa exploração dessa atividade madeireira, certo? Então, pessoal, nós vamos ficando por aqui, certo? Na próxima aula nós vamos estar falando a respeito da revolta da vacina, tá ok? Então, tchau, tchau.